Preconceito. Por que a gente vê esse padrão de discriminação e preconceito contra os negros africanos que permanece até hoje? Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais motivos que levaram os árabes e europeus a escravizar os negros africanos. Historicamente falando, isso foi por causa da superioridade dos negros. Os africanos tiveram tudo desde o começo da civilização. Os negros africanos eram os mais ricos, vivendo em cidades de ouro e deixando o mundo com inveja. Foi aí que o pessoal branco, com complexo de inferioridade, decidiu retratar os negros africanos como inferiores, usando a cor da pele, a espessura dos lábios e a textura do cabelo como justificativa. Sim, eles se sentiram tão ameaçados que declararam os negros uma raça inferior e atrasada. Lutaram para mostrar que os negros eram incivilizados, para poderem ensinar o quão civilizadas as pessoas como eles viviam. Foi assim que começou a jornada cruel contra os negros africanos. Hoje, mesmo com todos calados, a história grita alto demais para ser ignorada. Mas o verdadeiro foco deveria ser: porque os brancos viam os negros como uma ameaça? Será que esse sentimento ainda existe? Nesse episódio vamos revelar por que historicamente os negros africanos eram vistos como uma ameaça. O primeiro ponto que devemos destacar é a condição física superior dos negros. Até hoje os negros são os humanos mais fortes do mundo. Essa força se manifesta no porte físico deles que não engana ninguém. Os brancos sabiam que se os negros participassem dos assuntos deles, iam acabar dominando tudo que era precioso. Por isso, os negros foram deixados de lado no meio de um novo sistema inventado pelos brancos. Virou cultura social escravizar os negros, já que eles não podiam competir em força. Trabalho braçal foi considerado inferior, diferente de trabalhos intelectuais, tidos como civilizados e adequados para reis e governantes. Simplesmente tiraram os negros do poder. Os brancos mudaram o sistema que antes valorizava a força física, passando a considerar o frágil e delicado como superior. Os colonizadores europeus eram fracos e delicados, e propagaram isso como sinal de fineza, seguindo filósofos gregos como Aristóteles. Ele via os escravos como destinados a servir. E não se esqueça que a maioria dos escravizados eram negros. Os negros eram tidos como inferiores, e até castigos brutais eram feitos contra eles, considerados menos sensíveis à dor. Isso nos leva à segunda razão da ameaça: a aniquilação genética. Desde que os negros foram escravizados, mesmo sem direitos, os senhores ainda se sentiam ameaçados pela supremacia negra. Sem dúvida, os negros eram mais fortes, carismáticos e destemidos que os senhores brancos. Daí veio a ameaça de aniquilação. Em outras palavras, brancos sabiam que caso se casassem com negros, seus genes se tornariam submissos e eventualmente extintos. Durante a reprodução, os genes com mais chance de sobrevivência dominam. Não importa se homem negro casa com mulher branca. Os genes do homem negro vão dominar, ou seja, seria o fim dos genes brancos. Essa foi uma enorme ameaça, por isso negros escravizados eram proibidos de se casar com brancos. Eles conheciam a lei natural da sobrevivência do mais forte, que torna o negro superior. Os brancos tinham tanto medo que seguiram a estratégia de uma gota de sangue. Quem tivesse uma gota de sangue negro era tido como inferior e colocado na mesma classe que os demais negros. Mas na América Latina, onde existiam impérios espanhóis e portugueses, as evidências mostram que não foi bem assim. Espanhóis e portugueses casavam com escravos e os filhos gozavam de direitos. Árabes também se casavam com escravos negros e os filhos eram tidos como árabes, seguindo a cultura deles. A terceira razão da ameaça foi o negro ter sido o primeiro ser humano. Os registros mostram que os primeiros humanos surgiram na África. Lá, os primeiros humanos começaram a viver e desenvolver habilidades até construir a primeira civilização. É quase inacreditável pensar que os negros africanos existiram e prosperaram sozinhos, quando nenhuma outra raça havia nascido ainda. Com o tempo, alguns negros africanos migraram para a Ásia e Europa. Hoje, os povos da Ásia e Europa, na verdade, descendem dos negros africanos. E é aí que os brancos ficam ressentidos, por não quererem aceitar que vêm da mesma raça que chamam de inferior há séculos. Mas não importa se eles aceitam ou não. O teste de DNA provaria tudo. Testes genéticos mostram que europeus têm de 4 a 20% dos genes parecidos com ancestrais do noroeste africano. Não importa qual humano se escolha, todos têm traços de genes africanos. Isso prova que os negros são os verdadeiros ancestrais de todos.
Só que os brancos não querem que isso se revele. A quarta razão importante da ameaça é que a África é o continente mais rico em recursos do planeta. Petróleo, gás, ouro, prata, diamantes e metais preciosos transbordam das montanhas africanas. O ouro está em camadas embaixo da terra, que os africanos muitas vezes encontraram. Os brancos não conseguem engolir isso. Como imaginam os africanos tendo toda essa riqueza? Eles não esquecem os registros fenomenais da prosperidade africana em escritos árabes. Tornava-se evidente o quão ricos e prósperos eram há séculos, quando o resto do mundo nem imaginava o que era riqueza. O árabe Al-Fazari chamou Gana de Cidade do Ouro, e seu rei o governante mais rico vivo. Sabendo disso, os brancos não podiam permitir que os africanos de hoje tivessem todos esses recursos. Por isso usaram os mesmos estereótipos, retratando-os como incapazes de decidir por si mesmos. Foi assim que potências europeias como França, Espanha, Itália e Grã-Bretanha colonizaram a África e exploraram seus recursos naturais. Até hoje, a França tem 50% do ouro africano em seus cofres. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, revelou em entrevista que, em troca de ouro, a França imprime dinheiro para nações africanas, que não vale nada. Infelizmente, o legado de séculos de racismo ainda persiste de forma velada. A representação de negros na mídia e no entretenimento mascara a realidade de desigualdade e preconceito que ainda existe. Ter um negro no elenco de uma novela ou num reality show projeta uma falsa impressão de inclusão e normalidade, quando na verdade os direitos e oportunidades para a população negra ainda estão longe do ideal. O racismo não desapareceu, apenas evoluiu para formas mais sutis e complexas. É nosso dever como sociedade enfrentar esse passado sombrio e curar essas feridas históricas com empatia, diálogo e ações concretas de reparação. Só com esforço coletivo em prol da igualdade e justiça, independentemente de raça, poderemos superar de vez o triste legado do racismo e viver em uma sociedade verdadeiramente integrada e harmônica. Quer assistir mais vídeos assim? Inscreva-se no nosso canal. Obrigado e até a próxima.